no ambiente marinho, o plástico ele vai ser distribuído por diferentes compartimentos e para diferentes regiões. Esse transporte e distribuição vai depender de alguns fatores. Por exemplo, vai depender das fontes, ou seja, onde e como esse plástico chega no ambiente marinho. Ele também vai depender da densidade dos plásticos. A densidade ela vai determinar se eles vão ficar predominantemente na coluna d'água ou se eles vão ficar no sedimento. E também o quão passível de ser transportadas por correntes, por ondas ou pelo vento essas partículas plásticas serão. A distribuição e transporte também depende do tamanho. Lembrando aqui que a gente tem os microplásticos, que são partículas menores do que 0,5 milímetros. A gente tem os mesoplásticos, que são partículas com tamanho entre 0,5 e 25 milímetros. E a gente tem os macroplásticos, que são aqueles maiores do que 25 milímetros. O tamanho dos plásticos influencia o potencial de ingestão de cada um deles nos distintos grupos de organismos encontrados no ambiente marinho. Outro fator importante é a relação área-volume. No caso dos macroplásticos que flutuam, isso é um fator determinante para saber se ele vai poder ou não ser transportado pelo vento. Aqui, pessoal, a gente está falando de plásticos maiores, de macroplásticos, que vão ficar ali na superfície entre o oceano e a atmosfera e vão ter uma estrutura de forma que eles podem ser levados mais facilmente pelo vento do que plásticos menores ou plásticos que se encontram ao longo da coluna d'água. A forma do plástico também é outro fator importante para a distribuição e transporte. Ela é especialmente importante para aqueles plásticos que, mesmo tendo uma densidade maior que a água do mar, podem ser produzidos de uma forma que vai ter bolhas de ar, vai ter espaços com preenchimento de ar. Por quê? Porque isso vai aumentar a flutabilidade e vai acabar aumentando o seu potencial de ser transportado, tanto pelas correntes, como pelas ondas, como pelo vento. Por fim, não podemos deixar de fora os fatores ambientais, que também são peças-chave na distribuição e transporte dos plásticos. Nós temos a hidrodinâmica local, com ondas e correntes que vão ser responsáveis por esse transporte de material. Nós temos a questão da morfologia praial e da fisiografia de fundo. Por exemplo, praias dissipativas têm uma tendência a acumular mais plásticos. Com relação à fisiografia de fundo, a gente pode citar que cânions mais próximos da costa vão facilitar o transporte de regiões costeiras até as partes mais profundas do oceano. Ainda dentro dos fatores ambientais, a gente tem as variáveis meteoceanográficas, como vento, como chuva, como regime de maré, como ocorrência de marés meteorológicas. De uma forma geral, ventos e ondas têm uma tendência a agregar materiais que estão flutuando, materiais que estão em suspensão na coluna d'água. Então, eles podem fazer agregados de plásticos. Já as chuvas, elas têm um papel, na maioria das vezes, de remover os plásticos que se encontram na região costeira, que se encontram na praia. Então, elas auxiliam no transporte de plástico das praias para o oceano. Já as marés meteorológicas, alguns estudos apontam que elas teriam um papel inverso. Elas levariam o material que estaria na coluna d'água, fazendo com que se depositem na região praial. A interação da biota com o plástico também vai interferir na distribuição deles no ambiente marinho. Por exemplo, incrustações afetam a distribuição dos plásticos, porque elas vão afetar a densidade e a flutabilidade dessas partículas. A dinâmica de distribuição entre os compartimentos é um processo bastante complexo e a composição dos detritos plásticos é determinada pelo tipo de polímero quando falamos de um mesmo compartimento. No entanto, se estamos falando de compartimentos distintos, coluna d'água, biota, praia, sedimento, os fatores ambientais vão ter um papel mais importante aqui.